A Mata Atlântica é uma série de ecossistemas de florestas tropicais da América do Sul que abrigam a diversidade de espécies endêmicas. Estudos estimam que haja um total de 8.732 espécies entre plantas e vertebrados endêmicos nesse bioma, e que a diferença entre a quantidade daquelas plantas e a quantidade destes vertebrados nessa ordem seja de 7.268 espécies. Nessas condições, a quantidade de plantas endêmicas nesse bioma é... Vocês sabem o que são espécies endêmicas? Eu não sabia, eu fui pesquisar. Espécies endêmicas são aquelas espécies animais ou vegetais que ocorrem em determinada área ou região geográfica. Beleza? Então, na questão está dizendo que existe entre plantas e vertebrados um total de 8.732. Nós vamos representar a quantidade de plantas por P, a quantidade de vertebrados por V, e aí a gente sabe que o que precisa ser determinado aqui é a quantidade de plantas nessa questão. E aí o seguinte, sabemos que entre plantas e vertebrados são 8.732. Então, plantas mais vertebrados são 8.732. Sabemos também que a diferença entre plantas e vertebrados exatamente nessa ordem é de 7.268. Então, P menos V é igual a 7.268. Qual é o método mais adequado para resolver esse sistema? É o método da adição, muito bem. Então, se eu quero determinar a quantidade de plantas, ele já está perfeitinho organizado. Basta somar as duas equações. E ao somar essas duas equações, nós vamos ter P mais P, 2P, igual V somado a menos V, a soma de termos opostos é zero, né? Então, cancela. 8.732 mais 7.268 dá um total de 16.000. Se 2P é 16.000, significa dizer que P é 8.000. Ou seja, na Mata Atlântica existem 8.000 plantas endêmicas, certo? O gabarito é a letra D. Uma senhora resolveu vender bombons e trufas na porta de uma escola para complementar a renda familiar. No primeiro dia, ela faturou R$ 107,50 com a venda de 25 bombons e 15 trufas. No dia seguinte, seu faturamento foi igual a R$ 185 e foram vendidos 20 bombons e 45 trufas. O aluno que comprou desta senhora 4 bombons e 3 trufas pagou a quantia de... Para começar, vamos nomear bombons de B e trufas de T. A gente sabe que na venda dessas trufas, na primeira venda, na verdade, ela fez o seguinte, 25 bombons, né? Foram vendidos 25 bombons e 15 trufas. O que resultou para essa senhora um valor de R$ 107,50. No dia seguinte, ela vendeu 20 bombons e 45 trufas, o que resultou em R$ 185. Mais uma vez, nós temos aqui um sistema de equações. Lembrem, o que a gente precisa determinar é o valor que o aluno, que o estudante pagou por 4 bombons e 3 trufas. É isso aqui que a gente precisa determinar, certo? Qual seria a sugestão para começar a resolver esse sistema? Vou multiplicar por menos 3 a primeira equação. Fazendo isso, nós teremos menos 75B, menos 45T, 107,50 vezes 3 vai dar menos 322,50. Repete a segunda equação. Agora, a gente precisa somar essas duas equações. Já sabemos que a soma de termos opostos é zero. E aí nós vamos ter menos 75B somado a 20B dá menos 55B. E isso aqui vai ser igual a menos 322,50
somado a 185, isso aqui vai ser igual a menos R$ 137,50. o menos 55 passa dividindo, e aí a gente vai encontrar que B, ou seja, que cada bombom custa R$ 2,50. Guarda essa informação aqui. Sendo assim, nós precisamos agora determinar a quantidade de trufas, né? Então, pega qualquer uma das duas equações. Eu optei por pegar a primeira equação. Vai ficar ó, 20B, então é 20 vezes o valor do bombom, que é R$ 2,50. Mais 45T, que dá igual a 185. 20 vezes 2,50, isso aqui dá 50, não é isso? Mais 45T dá 185. Então, 45T é 135, portanto, cada T, ou seja, ó a moto, cada trufa custa R$ 3,00. Tá, e agora, o que é que a gente precisa determinar? Quanto é que o menino pagou à senhora que vendia os doces? 4 bombons, ou seja, 4 vezes R$ 2,50, mais 3 trufas. 3 vezes, quanto é que custa a trufa? R$ 3,00. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes R$ 2,50 dá R$ 10,00. Mais 3 vezes R$ 3,00 dá R$ 9,00. E essa soma, 10 mais 9, R$ 19,00, foi o valor que o menino pagou à senhora que vendeu as trufas. E o gabarito é a letra A. Uma videolocadora classifica seus 1.000 DVDs em lançamentos e catálogo, ou seja, não lançamentos. Em um final de semana foram locados 260 DVDs, correspondendo a 4/5 do total de lançamentos e 1/5 do total do catálogo. Portanto, o número de DVDs de catálogo locados foi. A gente precisa determinar quantos foram os filmes do catálogo que foram locados naquele fim de semana. Para isso, eu chamei os lançamentos de L e os filmes que não são lançamentos, os mais antigos, que estão no catálogo, de C. Beleza? Nós sabemos que ao todo na locadora são 1.000 títulos, então. L mais C é igual a 1.000. Tá, mas lá naquele fim de semana, onde houve a locação dos 260 títulos, todos esses títulos, ou seja, os 260 que foram locados, 4/5 dos lançamentos foram locados nesse final de semana. Então, 4/5 de L dá 4L sobre 5. E a outra parte que foi locada nesse mesmo fim de semana foi 1/5 dos filmes de catálogo, os filmes mais antigos. Então, 1/5 de C é C sobre 5. Toda a segunda equação por 5, o que é que nós vamos ter? Repete a primeira. L mais C é igual a 1.000. Quando multiplicar toda a segunda equação por 5, nós vamos ter 4L mais C é igual a 260 vezes 5, 1.300. Agora tá fácil para resolver pelo método da adição. Basta só multiplicar por menos 1 a primeira equação. Rimou, né? Então vai ficar, ó, Menos L menos C é igual a menos 1.000. E 4L mais C é igual a 1.300. eita, o espaço está bem apertadinho aqui embaixo. Menos L mais 4L dá 3L. A soma de termos opostos é 0. Menos 1.000 somado a 1.300, 300. Então, L é igual a 100, né? Da locadora, são 100 títulos novos, são 100 títulos de lançamento. Quantos são os catálogos? Logo, e a gente viu agora que L é igual a 100, 100 mais C é 1.000. os filmes do catálogo são iguais a 900. O nosso gabarito é a letra E. Gabriela possuía uma quantia em reais que correspondia a 21/25 do que possuía sua irmã Heloísa. No Dia das Crianças, cada uma dessas irmãs ganhou R$ 20 e com isso, Gabriela passou a ter o correspondente a 22/25 da quantia de sua irmã.
A diferença entre as quantias que essas irmãs possuem é igual a... Simbora calcular quanto de grana cada uma dessas meninas tem? Olha só, eu representei por G a quantidade de dinheiro que Gabriela tem inicialmente e por H a quantidade de dinheiro que Heloísa tem. Inicialmente, o valor de Gabriela corresponde a 21/25 do valor que Heloísa tem, certo? Se a gente fizer aqui uma propriedade fundamental das proporções, meios pelos extremos, a gente vai obter que 25G é moto, viu? É carro, é buzina, é igual a 21H. Guarda essa relaçãozinha aqui, ó. Beleza? Vamos agora pensar na equação 2. Para a equação 2, a gente sabe que cada uma das irmãs ganhou R$20. Então, Gabriela, que antes tinha uma quantia G, agora tem a quantia G mais 20. Heloísa, que antes tinha uma quantia H, agora tem a quantia H mais 20. Nessa nova composição, o valor que Gabriela tem, G mais 20, corresponde a 22/25 do novo valor que Heloísa tem, H mais 20. Então vamos equacionar. Vai ficar assim, G mais 20 é igual a 22/25 de H mais 20. Percebe que eu posso transformar isso numa única fração, numa única razão? Aplica a propriedade fundamental. Quando a gente fizer isso, nós vamos ter 25 que multiplica G mais 20 igual a 22 que multiplica H mais 20. Faz aqui a propriedade distributiva. Nós vamos ter 25G, 25 vezes 20, 500, é igual a 22H, 22 vezes 20, 440. Presta atenção num detalhe bacana, ó. 25G, a gente sabe aqui que corresponde a 21H. Então é 21H, ok? 21H mais 500 é igual a 22H mais 440. Gente, é só separar os termos agora, né, em primeiro e segundo membro. Então vai ficar 21H menos 22H é igual a menos 500 mais 440. 21H menos 22H dá menos H. Menos 500 mais 440, isso aqui corresponde a menos 60. Multiplicando tudo por menos 1, a gente vai ter que H é igual a 60. Ok? Dessa forma a gente descobre qual é o valor que Heloísa tinha no início, né? H é o quanto ela tinha no início. E aí a gente precisa agora descobrir quanto é que Gabriela tem. Assim, a escolhe qualquer relação. O valor de Gabriela não, Gabriela não está à venda, cuidado. O valor que Gabriela tem, G, é igual a 21 sobre 25, 21/25 de quem? Do valor de Heloísa, que é 60. Fazendo continha aqui, ó, eu recomendo o seguinte: 60 e 25 são divisíveis por 5. Então, 60 dividido por 5 dá 12. 25 dividido por 5 dá 5. Então, como é que a gente pode continuar aqui? Quanto é 21 vezes 12? 21 vezes 12 dá 252 dividido por 5. 252 dividido por 5, isso aí vai dar 50,4. Como a gente está falando em dinheiro, a gente vai considerar isso como sendo R$50,40. Completa a segunda casa decimal. O que é que a gente queria determinar? A diferença entre os valores que Heloísa tinha e que Gabriela tinha. Logo, o valor de H menos o valor de G, né? Então, o valor de Heloísa menos o valor de Gabriela é 60 menos R$50,40. R$60 menos R$50,40 vai dar exatamente R$9,60. Com isso, o gabarito é a letra B, ok?